Olá, meu nome é Vinícius e eu sou um dos criadores do Beyond the Net. Há aproximadamente 5 anos surgiu a ideia do Beyond the Net, a função de uma viagem que eu fiz para Fernando de Noronha. Para fazer essa viagem eu precisava decidir em que pousada a gente ia ficar e para isso, obviamente, eu usei a internet e tentei, na medida do possível, descobrir quais eram as pousadas que havia à disposição, como é que elas eram, quais eram as mais interessantes e, claro, uma das coisas que mais me interessava saber era como é que era o aspecto físico dos quartos, ou seja, eu queria ver fotos, eu queria saber o máximo possível de informações a respeito dessas pousadas. Infelizmente eu tive muita dificuldade, porque os sites de praticamente todas as pousadas de Noronha eram horríveis, eram muito difíceis de usar e era muito difícil de ter uma noção do que a gente podia esperar. Chegando em Noronha, eu notei por outro lado que o dono da pousada que a gente tinha escolhido passava o dia inteiro no computador, sempre conectado à internet e tentando descobrir, tentando se comunicar, tentando descobrir clientes para a pousada e tentando comunicar com as pessoas e explicar tudo, todas as informações que elas queriam a respeito da pousada. Então eu percebi que, da mesma maneira que para mim como cliente, os sites eram essenciais para que eu pudesse tomar uma decisão, para o dono da pousada, os sites eram vitais para que eles pudessem obter clientes. Eles estão longe demais do continente e eles precisam desse tipo de mecanismo. Acontece que, quando a gente se depara com um site tão ruim, como era o caso de todas as pousadas, isso dificulta muito a tomada de decisão para o cliente e isso naturalmente dificulta ao dono da pousada de ter melhores negócios. Esse problema depois eu comecei a perceber que não é um problema que tem a ver apenas com Noronha. É um problema que afeta milhares de negócios e sobretudo pequenos negócios no Brasil inteiro. Porque ter um site que seja bom, que seja agradável de usar, que tenha todas as informações que o cliente precisa e seja fácil de achar na internet e, portanto, consiga resolver o problema do cliente, consiga dar para ele a noção do que ele pode esperar e, ao mesmo tempo, consiga trazer negócios para a pessoa que é dona do site, isso é um desafio que, infelizmente, não tem sido tratado da maneira mais adequada em muitos e muitos negócios no Brasil inteiro. E foi daí que nós tivemos a ideia de criar o Beyond the Net para tentar combater esse problema. Se você é um fotógrafo de casamento, por exemplo, infelizmente, para a sua noiva ou para os seus potenciais clientes, é provável que seja como se você estivesse em Fernando de Noronha. Por quê? Deslocar-se numa cidade grande como Rio de Janeiro virou um verdadeiro martírio para as pessoas, de tal maneira que a simples necessidade de visitar um profissional é um problema muito sério, muito mais sério do que a maioria das pessoas se dá conta. Sendo assim, pegue o caso de uma noiva que precisa decidir que fotógrafo vai contratar. Se ela tiver que visitar todos os fotógrafos, ela está perdida, porque não há tempo disponível para isso e o deslocamento na cidade não permite esse tipo de coisa. Para piorar, uma noiva tipicamente vai tentar decidir qual fotógrafo vai fazer o casamento dela, mas também tem que decidir sobre um monte de outros profissionais. E se ela tiver que visitar todos esses outros profissionais, aí então é que não tem condição e o casamento não vai sair nunca. Então, hoje, na realidade em que a gente vive das cidades grandes, não é mais viável para as pessoas ter que fazer uma visita a um profissional só para decidir se vale a pena ou não contratá-lo. As pessoas precisam demais usar a internet para tomar uma decisão, nem que seja uma decisão do tipo, tem esses 10 fotógrafos aqui e tem, no final das contas, depois de avaliar o site de todos eles, eu chego à conclusão que tem esses 2 mais prováveis e de repente eu vou visitar talvez esses 2 aqui, mas não é possível visitar todas as pessoas. Dessa forma, hoje o site virou talvez a ferramenta mais absurdamente importante que um fotógrafo possa ter. Diga-se de passagem, não apenas o fotógrafo, mas quase todos os outros profissionais envolvidos no casamento e quase todos os pequenos negócios. Porque as pessoas precisam decidir se vão ou não comprar aquele serviço antes mesmo de ter a oportunidade de conhecer a pessoa ou o profissional pessoalmente. O problema é que fazer site é extremamente desafiador, bem mais desafiador do que parece. Sabe por que, mesmo sabendo da importância da internet, o site das pousadas de Fernando de Noronha é tão ruim, como também acontece com uma quantidade enorme de sites de tudo quanto é tipo de profissional? É assim porque, historicamente,
fazer site costuma ser algo muito caro e muito demorado. E aí, para lidar com essa questão do custo, já que pequenos negócios raramente têm o dinheiro necessário para pagar um profissional mais qualificado, o que eles muitas vezes fazem é contratar o que a gente chama do sobrinho. É alguém da família ou alguém que sabe mexer um pouquinho com o computador e que teoricamente pode fazer um site minimamente razoável para o seu negócio. Repare, isso é uma solução que vem sendo muito usada há muito tempo, mas é uma solução extremamente problemática porque ela dificilmente consegue resolver o problema que você queria, que é apresentar o seu negócio de uma maneira bacana, de uma maneira bonita, que consiga atrair clientes e que consiga ser achado facilmente na internet. Esse desafio, que é o desafio real que você tem como um pequeno negócio, é um desafio muito maior do que o que tipicamente consegue ser resolvido por um sobrinho, por um profissional que tem pouca qualificação para fazer aquilo ali. Por outro lado, também lamentavelmente, os profissionais que realmente conseguem fazer excelentes sites, um excelente trabalho e colocar você numa posição excepcional na internet e extremamente atrativo, lamentavelmente esses profissionais tendem a ser caros, muito caros. Porque são profissionais que tiveram que passar muito tempo estudando, ou trabalhando, ou treinando muito para conseguir chegar no ponto de fazer um site bem feito. Afinal de contas, parece fácil fazer um site bem feito, mas infelizmente não é. E por essa razão, o que a gente identificou é que a gente precisava criar uma solução que permitisse a qualquer pequeno negócio no Brasil, e especialmente negócios de fotografia, que lhes permitisse fazer um site que fosse absolutamente lindo, atrativo, tivesse tudo da maneira correta, como um site precisa ter, extremamente profissional, mas que fosse rápido, que pudesse ser colocado no ar no mesmo dia e que fosse suficientemente barato para caber no bolso de qualquer profissional. Mais especificamente, o que eu estou falando aqui é de um preço que custasse, por exemplo, em torno de o que eu pagaria por um cafezinho uma vez por dia. Então, o custo de um cafezinho por dia, para mim, era a meta. Tinha que ser não mais do que isso. Porque um cafezinho por dia, ou mais ou menos o equivalente a uma passagem de ônibus por dia, é algo que praticamente qualquer dono de pequeno negócio seria capaz de pagar. E era essa meta que a gente tinha quando fez o Beyond the Net. E agora a gente vai explicar um pouco melhor por que o Beyond the Net é da forma como ele é e por que ele resolve o teu problema como pequeno negócio, que precisa expor o seu negócio, o seu serviço de uma maneira bem bacana, bem bonita na internet. Mas agora, antes de entrar nos detalhes de como o Beyond the Net funciona e como ele vai resolver o teu problema, deixa eu apenas dizer o que o Beyond the Net é. É uma plataforma através da qual você consegue fazer sites com extrema velocidade. De fato, você consegue botar um site no ar no mesmo dia que você está contratando o serviço, ou seja, um site absolutamente profissional que atende a todos os bons requisitos necessários de um site bem feito. E você consegue pagar o equivalente ao que seria um cafezinho por dia, porque a gente está falando aqui de R$ 99,00 por mês, é o único valor que o Beyond the Net tem, e portanto significa um pouco menos de R$ 3,00 por dia que você paga para ter o Beyond the Net, portanto algo extremamente viável de pagar. E o mais importante, que consiga mostrar o seu trabalho de uma maneira elegante, uma maneira agradável, que permita que qualquer pessoa visitando o seu site possa se concentrar no seu trabalho, por exemplo, nas suas fotos, navegar pelas suas fotos de maneira extremamente rápida, extremamente natural, e que ao final dessa navegação possa efetivamente entrar em contato e daí começar uma conversa para fechar negócio com você. Esse é o nosso objetivo fundamental com o Beyond the Net, e a gente tem cumprido esse objetivo nos últimos 3 anos com uma grande quantidade de clientes, e a gente gostaria muito que você também fizesse parte dessa família do Beyond the Net.